Olá, estamos de volta com Tudo a Ver aqui na RTV. Você nos acompanha de segunda a sexta, das 10 às 11 da manhã, também à noite, das 7h30 às 8h30 da noite. Você pode nos assistir nos canais 19, 53.1, canal 20 da NET TV a cabo, também na internet rtv.net.br e ainda na nossa live no Facebook. A gente está no ar no oferecimento de Oral Sim 3045 7777. O telefone está na sua tela, também é o WhatsApp, você pode adicionar, tirar todas as suas dúvidas. Também está conosco o estúdio Tati Amandio e Sara, o WhatsApp também na sua tela, você pode encontrá-los nas redes sociais também. Mas antes, Sara, que me veste no dia de hoje, o curso de moda do Senac, que daqui a pouco traz uma dica bem legal sobre o curso e também sobre o universo da moda. E Móveis Correia-Bach, que todas as semanas traz dicas aqui sobre arquitetura e design de interiores. Mas hoje à noite acontece mais uma vez o Jantar da AMA, Associação de Pais e Amigos dos Autistas aqui da região carbonífera. É a 15ª edição do jantar e hoje, durante esse jantar, vai ter uma apresentação muito especial que é de um tenor, o Saulo Laucas, que está aqui junto com a gente. E a mãe dele também nos acompanha, a Vanessa Bianca. Saulo, bom dia, bem-vindo. Bom dia para todos vocês aí desse programa aí da RTV. Você chegou aqui em Criciúma ontem já, né? Sim, foi ontem mesmo que cheguei para Criciúma, né? Mas só que agora é em Jaguaruna, né? Que o avião só chega em Jaguaruna, que é mais perto daqui. É verdade. Vanessa, bom dia, bem-vinda. Bom dia, é um prazer estar com vocês e é um prazer conhecer essa cidade tão linda. Vocês nunca tinham vindo a Criciúma? Não, ainda não tínhamos vindo e estou adorando. Que legal. Não é só, principalmente esse friozinho aqui. Ai, o frio parece que eu sei que me falaram que era até menos 3 graus no frio, né? Aqui no inverno, eu não gosto muito de frio não, mas no inverno a temperatura às vezes baixa bastante. Vocês são do Rio? Nós somos do Rio. E ontem bateu recorde de calor lá no Rio, tu viu, Saulo? Verdade. Parece que é 36 graus. Não chegou a 41,8. 41 graus? Setembro. Em pleno setembro. Então vocês deram sorte que vieram passar um friozinho gostoso aqui. Pois é, que delícia, viu? Que legal. Saulo, você é autista, você tem um ouvido absoluto, você é um tenor, você tem muita coisa bacana contando para muita gente já há um bom tempo. Hoje à noite você se apresenta nesse Jantar da AMA. Como é que você está se preparando? São quantas canções? São 4 músicas mesmo, né? Porque eu sempre, quando eu for estudar, às vezes eu vou ter que fazer um vocalize, né? Pelo menos, né? Para eu aquecer minha voz, para não ficar muito tempo assim, com a voz tão fria para eu cantar, porque senão minha voz vai ficar assim, vai ficar ruim. Aí não fica bonito. Não fica, porque para preparar eu abro o computador, eu estudo só a letra, a partitura eu só vejo em braille mesmo. Em braille, tu sabe que em braille é um símbolo. Parece que é tanto símbolo que é muita informação para pegar o cego estudando a partitura em braille. É uma coisa que é difícil, né? Mas você tem de sobra o ouvido. Eu só tenho ouvido então, só para entender. O ouvido é excelente. O ouvido absoluto é excelente para entender as notas, né? Por acaso, se eu tocar, aí eu falo, dó, ré, mi, aí dá assim, aí os professores, aí às vezes os profs ficam descobrindo as notas que eu estou descobrindo as notas através do ouvido. Vanessa, desde quando vocês perceberam que o Saulo tinha esse dom do ouvido absoluto, que ele é muito bom músico? O ouvido absoluto, somente um especialista foi quem nos disse sobre isso e eu desconhecia o significado. O ouvido absoluto é uma coisa assim, muito absurda, porque todos os sons externos são ouvidos em áreas separadamente. Então, cada conjunto de sons que nós ouvimos o conjunto. O ouvido absoluto, ele conecta separadamente cada som. Então, por isso é que as pessoas que têm esse apuro têm uma certa dificuldade de estarem em lugares muito movimentados, com muito barulho externo, porque dá uma perturbação interna. Eu não entendia isso no Saulo, porque ele tapava os ouvidos quando tinha um barulho muito grande.
Depois é que eu percebi que seria por causa disso. Quando o Saulo canta, ele está junto a uma orquestra, ele tem a capacidade de separar cada som da orquestra e ele ouve diferenciado cada som da orquestra, e apesar de ouvir junto. Então, muitas vezes, ele troca informações com os maestros por conta de observar que tem o violino 1 teve uma nota distorcida. Então, ele apura isso quando a orquestra toda está tocando. Então, isso é uma coisa fabulosa. Mas a sua pergunta, quando que nós descobrimos? Quando alguém o ouviu com mais cuidado e, naturalmente, alguém que entende de música. O que nós percebíamos é que ele ouvia o que nós não ouvíamos. Isso foi o que nos chamou a atenção desde pequeno. Eu digo, o Saulo ouve música, eu sempre gostei muito de músicas orquestrais, eu sempre tive uma queda muito grande pelos clássicos. Então, para acalmá-lo, eu colocava músicas porque são do meu gosto e porque realmente aliviam a atenção. Então, eu colocava as músicas clássicas para o Saulo e, eventualmente, ele falava uma nota. E eu ficava perguntando por que ele fez esse som. Eu não entendia por que de repente ele fez aquele som. Eu tinha um LP antigo, né? Eu pegava o bracinho e voltava. E aí ia tocando, de repente ele fazia um som. E eu dizia, por que nessa hora ele faz esse som? E eu ia voltando, até que em um determinado momento eu conseguia ouvir o som que ele fez, como primeira vez que para um ouvido normal passa despercebido. Então eu falava, gente, ele ouve o que a gente não ouve. Era assim que eu detectava. Tanto que quando ele fazia a estimulação precoce no Instituto Benjamin Constant, pequeno, com 4 meses, nós já sabíamos que ele era cego. Então ele já fazia estimulação precoce, o início do aprendizado dele pedagógico, e num determinado momento, por volta de 2 anos, que é fatal. O autismo, ele é detectado com 1 ano e meio para 2 anos, é fatal, é ali que é a divisória mesmo. E a professora pediu que eu levasse ele para fazer uma audiometria, porque eles estavam notando alguma coisa diferente nele. E eu falei, mas audiometria é para o ouvido, mas ele ouve bem. Não, nós o chamamos e ele não atende. E eu falava, mas ele ouve o que a gente não ouve. E eu achei aquilo um pouco estranho, mas eu tenho em mim que quando o especialista fala, a gente tem que respeitar muito, porque eles estudaram para isso. E quem ouve muitas vezes é leigo. Então, apesar de não concordar, porque achava que ele ouvia o suficiente e até mais do que nós, eu levei. E, de fato, não deu nenhum problema auditivo. Então, ele já estava caminhando para ser diagnosticado, né? Dentro das dificuldades mentais que ele trazia. Eu não sei se a gente fala mental, porque física não é. A não ser que agora os grandes estudos mostrem algum problema físico que detecte o autismo. Até então, o que eu conheço é mental, que a gente não sabe exatamente o que acontece, porque a ciência é uma incógnita, né? Quando se descobre uma coisa, outras coisas daqui a pouco serão descobertas. A gente percebe que tem muito mais ainda, né? E invalida também muito do andamento que se dá. Fato é que o ouvido do Saulo ajudou muito a ele. Se por um lado nós tivemos uma série de dificuldades e transtornos para separá-lo desses ambientes muito agitados e que, não sei se por sorte ou por azar, o tempo nos disse que não foi por azar, que foi por sorte. Nós temos muitos filhos
e ele é o sexto de 10 filhos. E a minha casa já era uma casa com bastante crianças, muito movimento. Os meus filhos foram nascendo de 2 em 2 anos. Então eu tinha sempre criança pequena, choro, movimento, gritos, né? E os amiguinhos que já chegavam. Então minha casa sempre foi muito cheia de movimento, de gente. E isso deixava o Saulo muito aflito. Eu falo aflito, mas não sei se é essa a palavra ideal. Então eu retirava. Você lembra, Saulo? O que eu fazia com você? quando eu estava aqui. Quando você estava agitado, quando você estava em crise, eu pegava você e levava você para onde? Era pro Hélio, não? Não, para o quarto. Pro quarto. O que mais? Me levava pro quarto, assim. Fechava a porta. Fechava a porta. Aí você ficava sentadinho e eu fazia o quê? Fazia como quando estivesse brincando, assim. Brincando, conversando baixinho. Baixinho, sim. E você se acalmava? Acalmava. Então eu fazia essas coisas com ele. E aí eu percebia que esse movimento muito grande incomodava ele. Mas a senhora fazia, né, tomava essa atitude por própria intuição materna ou porque a senhora já tinha um conhecimento, já nesse caso você deve fazer dessa forma? Olha, ele fez terapia por 12 anos, terapia de desenvolvimento mental. E, de fato, nós tivemos este profissional que nos deu um suporte que toda a compensação do mundo que nós quisermos oferecer para ele não será suficiente. Mas, por outro lado, essas intuições que eu falo, que são intuições divinas, é Deus que nos envia, não é? Através da sua bondade infinita, essas ideias, essa inspiração. Isso não tem a menor dúvida que sempre aconteceu. Quando eu vinha a ideia, eu não pensava, eu simplesmente agia. E depois é que eu ia ver o resultado. E às vezes eu estava agindo e não entendia por que eu estou fazendo isso. Isso também acontecia e continua acontecendo, viu, Carol? Porque o nosso trabalho é um trabalho incessante, de 24 horas, como eu digo em casa, forever, para sempre. Para sempre. Para sempre. Porque a educação é para sempre, não é? Então nós estamos sempre em aprendizado. E com o Saulo eu mantenho sempre o mesmo direcionamento, de realimentá-lo, não é? Emocionalmente, realimentá-lo dentro das necessidades dele de bom direcionamento. Isso sim, a gente mantém, não é, Saulo? Eu não fico tomando conta de você? Sim, tu ficas tomando conta de mim, né? Que às vezes, aí eu vou lá embaixo para comer coisa, assim, à noite, às vezes fala, aí minha mãe fala, Saulo, cuidado para não ficar engordando demais. Ela não deixa de comer de madrugada, Saulo? Às vezes ela não deixa, porque senão às vezes eu como de madrugada, porque senão eu vou ficar assim, né? Ô Saulo, hoje você é estudante de música também, né? Eu já fui estudante, agora eu já sou formado na UFRJ, no Rio de Janeiro. Nossa, quando que foi que tu terminou? Foi em 2016. Que legal. E como é que foi esse processo ali, durante o tempo que tu ficou na UFRJ? Era uma vontade que tu tinha, ou alguém disse para ti, vai, é importante? Isso, é isso sim que aconteceu. Então é que eu fiz o curso técnico de intermediário de 3 anos, sim. Continua, e depois? Foi 3 anos. Aí depois eu fiz o vestibular, só que eu tentei 2 opções. Eu tentei tanto pelo Enem quanto pela UFRJ, discursiva, né? Daquela prova. Só porque eles pensaram que eu tinha zerado na matéria de História, senão eu não ia passar. Eu não ia passar. Aí só que aconteceu é que Você passou eu passei foi pelo Enem. Pelo Enem. É pelo Enem que eu passei. Ele passou E aí pelo Enem. fez quanto tempo de faculdade? 8 períodos são 4 anos. 4 anos. 4 anos de faculdade. Então, na realidade, ele fez 3 anos do curso intermediário, que é o curso técnico de canto lírico. Depois,
ele fez um ano a mais. Um ano a mais Ficou para um ano a mais. completar. Não, eu pedi para a escola que ele permanecesse como ouvinte, porque eu não queria que ele voltasse para casa. Agora que ele foi inserido no mundo, foi inserido na sociedade, ele ia voltar para casa porque terminou o curso, e aí, o que ele ia fazer? Aí eu pedi que eles permitissem que ele ficasse como ouvinte. Ele nunca atrapalhou nenhuma aula, não era um peso para a escola, não tinha nenhum comportamento indevido, não é? Que não permitisse a participação dele. Foi uma reivindicação, mas eu vi que não foi uma reivindicação, foi para eles um prazer. A maneira como eles nos atenderam, óbvio que as portas estão abertas. Então ele ainda cursou mais um ano como ouvinte, participando de tudo, só que as avaliações não entravam lá na pauta. Porque ele já tinha concluído. Claro, porque ele já tinha concluído. Que agora eu vou fechar agora minha matrícula a partir desse dia 20, agora eu já estou fechando minha matrícula já. Ele está colando grau agora. Que legal. Porque eu mantive por 2 anos, que é um requisito do aluno, um direito que ele tem, de permanecer com a matrícula aberta pela Universidade Federal 2 anos após o término do curso. Porque aí ele tem liberdade para inserir o que ele quiser dentro do gosto. Uhum. Então ele ficou mais 2 anos fazendo matérias avulsas. O meu objetivo principal era sair de casa, estar dentro da escola, estar em contato com os professores, com os colegas, participar dos eventos, saber dos acontecimentos, porque quem está junto é que é visto. Verdade. Então, às vezes, eu preciso de uma voz nessa característica. Passa aquele aluno, vem cá, é você. Você aceita? E se não estiver lá? Então, eu falava, o Saulo precisa estar presente na escola. Então, com isso, ele ganhou vários papéis. Ganhou, não. Ele fez audições. Óperas, né? Ele fez as audições e foi aceito para diversos papéis dentro de óperas. Depende da audição, Concertos. se não aceitasse, depende, né? Depende da audição, né, Saulo? Eu também fiz o concurso lá no México, só por conta que o concurso lá é bem alto nível, bem alto lá, que ninguém acontece. Mas eu só fui até a semifinal por isso. Só até a semifinal? Só. É bastante, né, Saulo? Olha, eram 300 candidatos e inscritos. Imagina. Aliás, mais de, acho que 321, se E não me ele foi um engano. dos semifinalistas. Ele foi um dos semifinalistas entre os 18. Então, eu considerei que isso foi um grande prêmio para ele. Com certeza. E ainda teve a oportunidade de participar de 2 óperas lá, no México. Em qual cidade, Saulo? Era São Luís Potosí. São Luís Potosí. E aqui no Brasil você já cantou em alguns lugares também que tinha muita gente, né? Porque eu cantei em Curitiba, na primeira vez que eu fui a Curitiba, era num campeonato de Jeep lá, que é onde teve o campeonato de Jeep, do Rally. Aí eu cantei na primeira vez em Curitiba. Aí depois, na outra vez em Curitiba, eu cantei no Festival Grego, que é aquela coisa grega lá. Festival Grego. Grego. E além de Curitiba, onde mais? Cantei também eu cantei também em Lins, na Orquestra Sinfônica de Lins, que eu tenho famílias que moram em Lins. Que legal. Que meu pai é de lá. Uhum. E você cantou no Rio Grande do Sul? Cantei lá em Bagé, que eu sou apaixonado pelo gaúcho mesmo, né? Porque porque agora, né? Que eu já cantei em Bagé em dezembro, no Natal, né? Está sempre Natal o nome do evento lá. Uhum. O maestro chamado Jobe Muniz, que é o maestro da Orquestra Jovem de Pampa. Que legal. E tu já cantou em Brasília também? Cantei em Brasília, cantei foi 3 vezes em Brasília. Cantei 2 vezes na audiência pública do Senado, né? Uhum. Que onde tratou da lei do autismo, aquele projeto de lei do autismo, que onde a nossa amiga Berenice fez uma lei mesmo do autismo, lutou por essa lei. Uhum. E tu cantou na Paralimpíada?
cantei Paralimpíada na cerimônia de encerramento das Paralimpíadas em 2016. E hoje você canta em Criciúma, então? Sim, aí eu canto em Criciúma. Então, depois eu cantei também lá em Brasília também, que era a homenagem Dorina Novil. Lá no Senado. No Senado também. E hoje à tarde tu vai ensaiar para o evento de à noite? Como é que vai ser a tua... Primeira coisa eu vou ver as coisas, para ver a posição do palco, para ver a posição do microfone. Eu quero ver como é que é o esquema lá, assim. E depois você faz particularmente o quê? Não, eu faço particularmente o vocalismo, mas Isso. eu faço, que eu tenho agora, eu sempre, em casa, eu sempre pego lá no celular, no YouTube, que agora eu pago lá karaokê, boto lá playback, assim, para eu estudar. É porque antigamente eu não usava playback, agora eu uso, porque agora eu sempre pego para eu estudar. Aqueles vocalistas de Vacai, Nicola Vacai, são 17 estudos com dificuldades das técnicas de canto. E tu toca piano também? Eu toco piano também mesmo, né? Porque porque às vezes, porque lá em casa a nossa umidade é muito forte, que o piano fica muito travado as notas lá e às vezes, quando eu toco, às vezes as notas vão travando, né? Porque é assim. Aí eu vou estudando também piano também. Muito bom. E hoje à noite, então, o Saulo vai estar no Jantar da AMA. Ainda tem alguns ingressos à venda. Você pode ligar no telefone da escola, 3462-9804, para vê-lo cantar hoje à noite. O Saulo que veio aqui para a nossa cidade, chegou ontem em Jaguaruna. Já conheceu um pouquinho de Criciúma, Saulo? Ainda não conheci, porque é uma coisa tão corrida. Na próxima eu vou conhecer, porque... Vai vir só para passear? Pode ser? Sim, pelo menos é porque eu estou querendo conhecer uma cidade onde que aquele tenor Aldo Baldin, né, aquele que foi um tenor que aconteceu, que era um grande tenor, era um grande cantor, por conta do mestrado profissional que eu vou ter que estudar sobre isso. Muito bom. Não vai parar de estudar então, né, dona Vanessa? Espero que não. Eu estou torcendo que ele continue. Que legal. Ele vai dar um tempo agora, porque agora ele está se formando, ele falou que quer usufruir dos mesmos direitos que os outros colegas. Tem um pouquinho ele de férias, diz, né? Todos... Mas eu quero ficar um pouquinho de férias mesmo, aí depois... Mas não, em casa eu continuo estudando, em casa. Claro, mas ele diz, todos os alunos se formam. E eu preciso me informar também. Certo. Então ele vai agora colar grau, né? Porque o tempo dele, o prazo dele na universidade já está encerrado. E depois ele vai reiniciar os estudos com o mestrado profissional, se Deus quiser, nessa hora. Mas eu vou ter que conhecer uma cidade chamada Uruçanga, onde ele nasceu, e depois eu vou ter que conhecer aquele museu lá do Treviso, lá daquela cidade lá. É muito pertinho. Depois do programa aqui, a gente vai contar para ele, né, Jussara? A Jussara está aqui, está acompanhando eles, também uma das voluntárias da AMA. Saulo, foi um prazer te receber. Muito obrigada. Obrigado para ti e para todos, né? Porque que eu gostei tanto de Criciúma mesmo, né? Que bom, a gente fica muito feliz. Dona Vanessa, muito obrigada, parabéns por toda a educação, por todo o cuidado e por incentivar tantos pais e mães. Muito obrigada, eu agradeço muito estar aqui com vocês. Para fechar, a gente tem aquele vídeo de toda sexta do pessoal do curso de moda do Senac, a gente vai acompanhar uma dica bem bacana a partir de agora aqui no Tudo a Ver. Apoio Senac. Faça moda na Faculdade Senac e voe mais alto. Olá pessoal, eu sou a Fran. E eu sou a Mel. Nós somos alunas da segunda fase do curso de Design de Moda do Senac. Nós estamos no Nações Shopping com uma exposição super bacana, usando um material bem diferente, que é o plástico bolha. Nosso vestido é inspirado na Rainha Vitória, ela que inspirou as outras noivas a usar o vestido branco no casamento. Ela também influenciou usar o vestido preto de luto após a morte do marido dela.
Nós usamos alguns materiais para embelezar o nosso trabalho. Um deles foi a tinta relevo, como vocês podem perceber. E também a gente usou uma renda, aplicando, fazendo vários apliques para deixar o trabalho ainda mais interessante. A parte mais legal de trabalhar com o plástico bolha foi a questão de ser um material inusitado. A gente está acostumado a trabalhar com tecido, com linha, com agulha no nosso dia a dia e a gente teve que buscar alternativas para conseguir trabalhar com esse material. Para costurar, não só a minha dupla, mas muitas outras usaram o grampeador. A gente teve essa ideia e aplicou e deu super certo, foi um sucesso, facilitou bastante o trabalho, foi bem bacana. A gente pensa também na questão estética, né? Dá um efeito bonito, as luzes aqui do ambiente estão favorecendo o nosso trabalho. E então, Carol, bom dia! Como os alunos também já ressaltaram aqui para você, falaram e explicaram um pouquinho da nossa exposição aqui no Nações Shopping, que estará durante todo o mês de setembro com os nossos trabalhos dos acadêmicos. O nome da nossa exposição é Moda, Evolução e Criação, porque a gente fez uma exposição, mas com vários trabalhos juntos. Então aqui tem uma amostra de vários trabalhos que os alunos foram desenvolvendo durante o semestre, desde um trabalho na história da moda, que são as vestimentas, né, que foi com um material específico, que é o plástico bolha, com a professora Ivone. Tem também a exposição das Barbies, que foi na disciplina de Sociologia da Moda, com o nosso professor Simon. E a gente ainda tem aqui uma reprise, né, uma apresentação de um dos looks de cada fase que a gente apresentou no desfile, que foi em julho, aqui no Nações também, que é um super nosso parceiro. Então a gente convida o pessoal para vir até aqui e conhecer um pouquinho de cada trabalho, de cada aluno que se dedicou tanto para ter esses belíssimos resultados aqui apresentados no Nações Shopping para vocês. Quem quer voar mais alto e dar um grande salto profissional, precisa escolher o lugar certo para se preparar. Faculdade Senac, o impulso para você decolar. Chegou a hora de mudar de vida, de reduzir a distância entre você e o sucesso. Não perca tempo, inscreva-se. Faculdade Senac. Assim a gente vai encerrando mais uma edição do Tudo a Ver. Obrigada a você pela audiência e pela companhia. Fique acompanhando agora a nossa programação na RTV. Um abraço para você e até mais.